Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu tô aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Olá, Oi, oi! Então, nesses primeiros meses desse ano de 2025, a gente ouviu muito falar sobre as teses jurídicas vinculantes. Muito se fala sobre isso nas redes sociais, na mesa com advogados, né? Quando a gente se encontra, se fala muito sobre esse assunto. E não é só um assunto juridiquês, né? e a gente às vezes tem essa sensação que é o juridiquês, que é uma pauta apenas ali para o meio jurídico, mas quando a gente fala das novas teses do TST, simplesmente não é assim. Foi um assunto pauta, principalmente das mesas de RH, DP, jurídico interno, principalmente e inclusive dos empresários. É, porque à primeira vista a gente pensa que é um assunto para inserir no contencioso trabalhista, né? Nos processos em si. Mas muito mais do que isso, a gente consegue inserir esse assunto no preventivo trabalhista empresarial. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai mostrar hoje. Mas tá, antes de mais nada, o que é uma tese jurídica vinculante? Então, a tese jurídica vinculante, ela é o entendimento de um tribunal sobre um determinado tema, tá? As decisões dos tribunais, ou as decisões até dos juízes, a gente chama de jurisprudência. Uma decisão, as decisões tomadas, elas formam a jurisprudência de um tribunal ou outro, tá? Acontece que aqui no Brasil nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, né? Um em cada estado, São Paulo tem dois, e dentro desses tribunais ele é subdividido em turmas ou câmaras, e, por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos cinco, cada uma delas compostas por três desembargadores. Ou seja, são três pessoas julgando em cada uma dessas turmas. Sendo cinco turmas, então eu tenho a possibilidade de ter cinco decisões diferentes sobre um determinado tema, isso vezes os 24 tribunais do país. Então, e isso acontece porque, claro, a norma é uma só, mas a interpretação jurídica, ela às vezes cabe diferentes conclusões, vamos botar assim, né? Então, onde é que entra essa questão da tese jurídica? O TST tomou para si a responsabilidade de dizer que, sobre o tema X, sobre esse determinado tema, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é esse, certo? Então, assim, o intuito é trazer um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança jurídica. Por quê? Porque a gente entende que, se a discussão for alcançar o TST, o TST vai julgar daquela forma. Essa é a tendência dele, né? A tese fixada. A tese. E essa tese, ela é vinculante por quê? Porque ela vincula os tribunais inferiores e os juízes, né? A julgarem da mesma forma. Então, vincula a decisão, o entendimento do TST nas demais decisões. Ah, então é lei, então todo mundo tem que seguir a lei. Não, não é lei, é entendimento jurisprudencial, é uma tese a ser seguida, mas não é lei. É isso, né? E é por isso que a gente tem que trazer esses entendimentos para o preventivo trabalhista. Porque se a gente parar para pensar, como tu mencionou, não é lei. Daí a empresa vai pensar assim, tá, mas não é lei, então eu não preciso aplicar. Não, pelo contrário, qual que é o entendimento do tribunal, do judiciário a respeito desse determinado tema? A gente vai falar aqui sobre dano moral, sobre gestante, enfim. Então, qual que é o entendimento? E quando eu tiver que fazer um gerenciamento de risco dentro da empresa, qual que é a tendência do judiciário para determinado assunto? Eu preciso levar isso porque é com base nisso que ele vai tomar algumas decisões para minimizar alguns tipos de riscos, né? Então, bom, falando aqui, a gente tem a questão a gente teve mais de 40 teses, né? Uma delas é a questão do dano moral, né? Sim, as teses do TST quanto ao dano moral, esse tema ele veio para trazer quando é que não precisa comprovar o efetivo dano. Então, o ato por si só, se comprovado, ele já gera o dano moral. Então, eu trouxe aqui 4 questões que são bem comuns na rotina do dia a dia da empresa
e na gestão ali, até mesmo da análise de risco. Então, uma delas aqui é a exigência de antecedentes criminais para o candidato à vaga de emprego. Então, não precisa ser comprovado se causou ou não dano efetivo a esse colaborador, a esse candidato à vaga. E interessante também observar que não precisa ele ter sido contratado. Apenas o fato de solicitar, ele se tornando ou não colaborador, ele tem direito a esse dano. E tem os casos, as exceções, que permitem a exigência do antecedente criminal, mas que a gente deixa bem claro que são exceções e elas estão previstas. Outra questão aqui que também não causa, que foi considerado que não causa dano moral, é a revista dos colaboradores quando não tem, ele não tem toque físico, ele não tem aquele acesso mesmo entre quem está revistando e o colaborador, então não tem nenhum contato físico. Então, também tem essa tese firmada que, nesse caso, não havendo abusividade, sim, não é passivo de dano moral à revista. Outra questão que também não é passivo de dano moral, que foi fixado, é a questão da anotação da CTPS, que é a carteira de trabalho. Então, o empresário, a empresa, quando ela não assina a carteira de trabalho, ela tem outras punições. Ela corre o risco de multas, de fiscalização, Ministério Público do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, de ter esse vínculo reconhecido judicialmente, mas o dano moral em si, por si só, não tem aplicabilidade. E outra questão aqui que não precisa comprovar, da mesma forma ali da questão quando a gente fala do antecedentes criminais, que não precisa comprovar o dano por si só, temos também o famoso limbo jurídico, que é quando a empresa não aceita, ela não recebe esse colaborador que voltou de um afastamento previdenciário. Então, esse limbo jurídico, se for comprovado o ato por si só, ele gera direito do colaborador ao dano moral. E essa caracterização ou não, que a gente chama de dano in re ipsa, né, que o simples fato, a simples ocorrência do fato por si só já presume esse dano. Então, né, é mais uma questão que o TST traz aí pra gente, até para ajudar em algumas decisões, né, para colaborar. E também falando sobre a gestante, que foi o que eu mencionei antes. Quando se trata de uma gestante que tem a estabilidade e ela acaba pedindo demissão, o TST também fixou o entendimento da necessidade da homologação junto ao sindicato nessa demissão. Até porque, como eu mencionei, tem a questão da estabilidade, né? Então, ela vai ter uma orientação a mais. No caso de demissão da gestante, eu preciso da homologação junto ao sindicato. E outra questão também que trouxe bastante discussão e vários entendimentos conflitantes pelo Brasil afora, e é uma tese que pode vir a onerar as empresas, que é sobre a multa do 467 e 477, que é ali quando a gente fala das multas rescisórias, quando rescinde o contrato de trabalho. E algumas situações foram bem específicas e pontuadas. Então, por exemplo, existe sim a aplicação da multa do 477, que é aquela prevista quando há o atraso do pagamento das verbas rescisórias, em caso de reconhecimento da rescisão indireta, em caso de que não seja entregue o TRCT, todos aqueles documentos ali que tem que ser entregue no prazo para o colaborador, e também quando tem anulação de justa causa. Então, havendo anulação de justa causa, mesmo que tenha sido pago uma parte das verbas, a gente consegue verificar aqui através da súmula que sim é aplicada a multa pelo restante, pelas verbas rescisórias. E como
tu mencionou ali é sempre uma questão que ela pode causar um aumento numa condenação trabalhista. E se a empresa tem conhecimento desses entendimentos, a gente consegue minimizar alguns tipos de riscos, minimizar essa oneração de uma condenação, né? E com isso, conseguir orientar também como que faz uma demissão, quais são os prazos legais, o que precisa cumprir, quais são os entendimentos com relação às multas, né? Como a questão de FGTS também que vem à tona. Mas também muito se fala sobre jornada de trabalho, que sempre foi uma divergência jurisprudencial também, né, Thay? Bastante, Maria. As questões de intervalo entre a jornada, compensação, banco de horas, né? A questão do intervalo entre a jornada, ela sempre esteve em constante movimento na jurisprudência, né? Inicialmente, a gente tinha a eventual supressão, enfim, parte do princípio que o empregado que trabalha mais de 6 horas tem que usufruir do intervalo de 1 hora, né? Então, se por acaso ele não usufruía desse intervalo completo de 1 hora, por exemplo, fazia 55 minutos, 50 minutos, qual era a consequência disso, né? Então, ia para o judiciário buscar o pagamento dessa supressão do intervalo intrajornada. E aí o entendimento era, primeiro, isso não tem previsão legal nenhuma da consequência disso, então é uma mera infração administrativa. Não, já tinham outros entendimentos, isso foi aumentando nesse sentido, que se houvesse a supressão, haveria condenação do pagamento de 1 hora, independente do período suprimido. E depois, não, peraí, vamos dar um fôlego aqui, se for 5, 10 minutos. Enfim, não tinha previsão legal quanto a isso e foi se construindo a jurisprudência ao redor dessa situação. E aí, também outra discussão é se esse pagamento é salário, tem reflexos ou não, é só uma indenização. Enfim, e aí em 2017, a reforma trabalhista, né, veio tentar trazer, pelo menos, um norte maior ou melhor para essa situação, e a própria legislação ela fala que se houver a supressão, o pagamento é dos minutos suprimidos, né? E esse pagamento é indenizado. Então, pronto, já não houve mais discussão, né? Lê do engano, porque, na verdade, a discussão evoluiu e aí o TST veio agora, então, fixou a tese jurídica no sentido de que a eventual supressão de 5 minutos no começo ou no final, elas não considera ainda a supressão do intervalo por completo, né? Então, eu imagino que daí gere mais algumas discussões, mas, enfim, o direito, muita gente pensa que não, mas ele está sempre em constante movimento, né? E nessa mesma seara, a questão do banco de horas, muito se discutia quanto que se paga, anulação de banco de horas, quais os reflexos. Então, o TST entendeu que para aquelas horas até a 44ª da semana, a condenação se limita ao adicional da hora extra, a partir da 44ª hora e adicional. Então, era uma discussão muito grande com relação à anulação do banco de horas. Uma outra questão também do trabalhador externo, né? Que a defesa das empresas é no sentido sempre de que, não, esse meu trabalhador é externo, eu não tenho como fiscalizar a jornada dele. Mas aí o TST entendeu, não, tu tens que demonstrar, né? Aqui a gente falando juridicamente de ônus da prova, tu tens que demonstrar que tu não consegues acompanhar a jornada fiscalizar a jornada desse teu funcionário. Então, se tu demonstrares isso, tudo bem, tu tá reconhecido que tu não consegues fazer essa fiscalização, então as consequências de eventual discussão de jornada, elas partem daí, então esse foi o entendimento do TST também com relação a isso. Então é importante as empresas, né, então não é puro juridiquês, né, as empresas é importante para manter esse preventivo, essa atuação forte no preventivo trabalhista, para que as empresas tenham conhecimento sobre isso, para saber como atuar e não ser pego de surpresa futuramente e depois, né, fazer todo aquele trabalho e de repente ver que, embora tenha feito um bom trabalho, não tomou os cuidados e acaba se prejudicando lá na frente. E sabe, Thay, eu tive um caso recente de um cliente que ele vinha com muitos atrasos de FGTS,
né? E que a questão de atraso de FGTS para rescisão indireta é um entendimento do TST também. E a gente realmente levou essa questão para ele nesse sentido, né? Poxa, é um entendimento jurisprudencial, não é uma questão de lei, mas é um entendimento que, no caso de rescisão indireta, pelo atraso de FGTS, já está configurado. Então, ter que levar esse conhecimento como uma forma de prevenção. E também tem outros temas que a gente trouxe aqui de outros episódios, por exemplo, de benefícios e incentivos, quando a gente fala de auxílio alimentação. Eu tenho o entendimento de que se eu tenho, ele não tem uma natureza salarial, no caso de contribuição também pelo empregado. A cota de aprendiz, essa que sempre, meu Deus, essa é uma grande divergência, porque no caso de transporte coletivo, nunca se sabe se entra para a base de cálculos motoristas e colaboradores, e sim fixou o entendimento de que entra para a base de cálculo, incluindo todos os motoristas e cobradores, e que é realmente uma divergência essa, né? Porque eu vou colocar, eu aumento o número de funcionários demais, assim, né, para esse cálculo. E aí, querendo ou não, às vezes o setor administrativo, olha, eu já dando a minha opinião aqui, mas o setor administrativo, ele é bem pequeno, só que eu tenho um número muito grande de motoristas, mas ele entra para a base de cálculo da cota de aprendiz. E não só, e aí pode, mas como, e aí deve sair das mesas só do jurídico e ter acesso às empresas, a essas informações, a essas teses. Como a Thay bem disse, não é lei, mas é como a lei vai ser interpretada e aplicada em cada caso concreto. Então, é muito importante que as empresas se atentem a esse entendimento para sim poder calcular os seus riscos, sim, fazer a sua gestão da melhor forma, que não fique à mercê de uma fiscalização e também acabe trazendo prejuízos futuros por uma má gestão ali das rotinas trabalhistas. E uma coisa que as empresas comentam muito, muito mesmo, é a tal da insegurança jurídica. Então, querendo ou não, esses entendimentos, eles auxiliam, eles ajudam a gente a ter um pouco mais, um norte, né? Um norte desses entendimentos. E para ajudar as empresas, como tu disse, nesse gerenciamento de riscos, minimizar ações trabalhistas, mas principalmente, assim, ao meu ver, é ajudar nessa insegurança jurídica que a gente vive hoje, pelo menos, claramente, né, eu falo do direito do trabalho em si. Mas é isso, meninas. Muito obrigada por hoje. Pessoal, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e vai lá maratonar todos os vídeos que eles estão incríveis. Tchau, tchau! Tchau!